Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Viva Jesus! Bom dia, meu Pai amado. Bom dia, irmãos de luz, que sabiamente e humildemente nos guiam, inspiram e protegem. Bom dia, meus amigos encarnados que neste momento estão aqui comigo a ouvir este Evangelho, compartilhando amor e disposição para o aprendizado. Que a gente possa estar em total sintonia com o alto, a fim de que possamos absorver da melhor e maior forma possível os ensinamentos aqui propostos. Sendo assim, peçamos, Pai amado, fazei de nós cada vez mais e melhor ferramentas tuas a serviço do amor, da alegria, da bondade, da justiça, da verdade e da caridade. Que assim seja. Pedimos também aos irmãos de luz, por favor, fluidifiquem essa água previamente separada, a fim de que ela possa transformar-se em um bálsamo para o nosso corpo e perispírito, atuando em cada chakra, cada átomo, cada célula, e que a gente possa, através dela, ficar ainda em mais harmonia com o que é o bom, com o que vem do bem, podendo, inclusive, ao ingeri-la, mentalizar aqueles que sabemos que estão precisando de boas vibrações, vibração de cura, vibração de fé, vibração de perdão, vibração de resiliência, aqueles que precisam ter mais responsabilidade diante da vida, aqueles que precisam ser mais humildes, mais coerentes, mais felizes. Enfim, que nossas mentalizações, sendo sinceras, consigam chegar a quem delas precisa. Abertura aleatória do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é preciso entender por pobre de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. Aqueles que não acreditam zombam deste ensinamento moral. Bem-aventurados os pobres de espírito. Como tem zombado de outras afirmativas de Jesus, por não entendê-las. Por pobres de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas sim aos humildes. Ele diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Segundo a opinião da maioria, os cientistas e os intelectuais da Terra têm um conceito tão alto de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de merecerem a sua atenção. São preocupados somente com eles mesmos e com a vaidade. Os seus olhos não podem se elevar até Deus. Aqueles que se acreditam superiores a tudo têm a tendência de não aceitarem o que está acima de suas capacidades, pois isso poderia rebaixá-los. Chegam ao ponto de negar a divindade, negar que Deus existe. Porém, quando concordam em aceitar que Deus existe, lhe negam um de seus mais belos atributos, a intervenção dele sobre as coisas deste mundo,
pois estão convencidos de que apenas eles são suficientes para bem governá-lo. E aí, usam sua inteligência como uma medida da inteligência universal. E julgando-se aptos a entender tudo, não aceitam como possível aquilo que eles não podem compreender. E quando julgam alguma coisa, consideram seu julgamento como definitivo e indiscutível. Quando os cientistas e os intelectuais se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja acima de suas capacidades de entendimento, mas porque seu orgulho se revolta contra a ideia de que exista alguma coisa que não possam dominar e que os faria descer dos seus pedestais. É por isso que mostram sempre um sorriso de desdém por tudo que não é do mundo físico e visível. Eles se atribuem ter grande inteligência e muito conhecimento para acreditarem em coisas que, segundo eles, são boas para as pessoas muito simples. E por isso consideram como pobres de espírito aqueles que levam essas coisas a sério. Entretanto, digam o que disserem, certamente um dia entrarão, como todos os outros, no mundo invisível, que eles tanto ridicularizam. E quando seus olhos se abrirem, eles vão reconhecer o erro que cometeram. Entretanto, Deus, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que desconheceu seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem dar a ambos o mesmo tratamento. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus nos ensina que ninguém será admitido lá sem a simplicidade do coração e a humildade de espírito. O ignorante, que possui essas qualidades, será preferido ao sábio, que acredita mais em si mesmo do que em Deus. Em todas as passagens, Jesus sempre colocou a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos afastam. E isso ocorre por uma razão muito natural. Enquanto a humildade é um ato de obediência à sua vontade, o orgulho é um ato de revolta. Mas vale, portanto, para a felicidade futura do homem ser pobre de espírito, no sentido em que este termo é entendido pelo mundo, e rico em qualidades morais. Bom, meus irmãos, essa passagem nos chama a atenção para não nos afogarmos na lama do orgulho e da vaidade à medida em que nós ganhamos conhecimento e sabedoria, principalmente sobre o mundo espiritual, pois um dia esse conhecimento chegará a todos. E não significa que quem não entenda, não acredite, não aceite ou não viva conhecimento como fulano vive, como cicrano vive, não significa que aquela pessoa seja melhor ou pior. Está apenas em um momento evolutivo diferente. Então que a gente não se permita cegar pela arrogância de eu sei, eu é que sei, eu é que compreendo, eu é que estou no caminho certo. Se você sente isso, ótimo, mas não deixe que as armadilhas do ego e da vaidade te façam uma pessoa orgulhosa por conta disso. Todo o conhecimento que a gente tem, todo o aprendizado que chega até nós é para ser deglutido. A gente se alimenta daquele ensinamento, a gente fica mais forte com aquela sabedoria e temos a obrigação de, com ela, dividir essa sabedoria à nossa volta. Mas não é impondo nada, nem julgando-se superior, porque aí isso só mostra que a gente não aprendeu coisa nenhuma. Quanto mais sábios nós somos, quanto mais conhecimento acerca do invisível, acerca do bem, do que é certo nós temos, mais humildes nós somos, menos necessidade nós temos de querer que as pessoas enxerguem a vida da mesma forma que a gente, que ajam como a gente, que falem como a gente, que frequente os mesmos lugares. Não é assim que a gente divide a nossa sabedoria. A nossa sabedoria do conhecimento divino, das palavras de Cristo, das mensagens espíritas que nós aprendemos no Evangelho, a gente divide através e principalmente do nosso exemplo.
é exercendo a humildade, exercendo a mansidão, exercendo a alegria diária, é promovendo a harmonia em nossa casa, em nosso trabalho, em nossos ambientes coletivos e sociais, é fazendo o bem, sendo caridoso, ajudando quem precisa sempre que estiver ao nosso alcance. É assim que a gente divide a nossa sabedoria. E é assim que as pessoas recebem de bom grado e aprendem com a gente, independentemente da fé delas, do que elas acreditam ou deixam de acreditar. No fundo, Jesus não quer que ninguém ponha uma etiqueta na testa e saia por aí dizendo qual é a sua religião. Quando Jesus chegou ao mundo encarnado aqui, não existia o cristianismo. Então, como foi que ele pregou? Ele contava as parábolas, ele era um homem manso, era um homem pacífico, amoroso, acolhedor, que olhava a todos sem distinção. Ele não forçava ninguém a segui-lo. Ele saía e ia adquirindo acólitos, seguidores, admiradores da sua palavra. Então que a gente tenha esse entendimento hoje, é a missão, é o ensinamento de hoje. Que o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, o nosso entendimento das coisas deste e do outro mundo não nos torne pessoas arrogantes, de ego inflável, que se sintam superiores. Não somos superiores a ninguém. Estamos todos no mesmo planeta, vivendo a mesma época, ou seja, todos mais ou menos no mesmo barco. Alguns já perceberam que é preciso pegar o remo e ajudar esse barco a seguir em frente. Outros ainda se veem hipnotizados pela paisagem desse mar vasto e só ficam escorados no barco, sem ajudar, vivendo as alegrias momentâneas, as fantasias, mas sem contribuir com essa navegação. E o que Jesus nos convida é tão e somente isso. Não julgue o seu irmão. Não o condene por ainda não estar remando, mas pegue a sua pazinha e vá remando. E reme, dia após dia. Porque aí nesse barco chamado vida, várias outras pessoas aos poucos vão acordando. Caramba! Aquelas pessoas ali da frente, ó, elas estão remando. E eu tô aqui só olhando. Me cansei de olhar. Me cansei de ser passivo diante da vida. Vou tratar de pegar o meu remo e remar também. E à medida que as pessoas vão tendo essa consciência, meus irmãos, percebam, o nosso barco vai seguindo cada vez mais rápido, rumo à terra prometida, que é o coração do nosso Pai amado, Criador. E chegaremos. Só que isso vai demorar um pouco menos, um pouco mais, de acordo com a disposição de cada um. E a pergunta que eu faço hoje é: e você tem remado? Tem ajudado esse barco a se movimentar? Ou fica só escorado, admirando as ondas e julgando quem está remando? Julgando quem está remando pouco, julgando quem está remando muito, julgando quem não está remando. Esqueça o julgamento. Cuide do seu. Vá remar. Vá movimentar este planeta com a força do amor. É isso que Deus espera de nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso, aquele de cada dia, nos dai hoje, meu Pai, e perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos todos os que têm nos ofendido. Não nos deixe cair em grandes tentações e livra-nos de todo o mal. Sabemos que é teu o poder e a glória para todo sempre, Pai amado. Que assim seja. Um excelente dia a todos vocês, meus irmãos. Que Deus nos guarde e guie. Viva Jesus!